Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre esse climatizador da Midea. Esse aqui é um modelo de 127 volts, mas tem também a versão de 220. A potência dele é de 60 watts, ou seja, ele tem um baixo consumo de energia, reservatório de 4,5 litros. Então, se você colocar água, você pode usar a função de umidificar tranquilamente durante uma noite. E eu vou falar agora sobre as funções aqui do painel. Aqui eu tenho um botão de liga-desliga, o timer de até 7 horas. Então eu vou ligar ele aqui. Primeira coisa, claro, eu tenho que abrir as aletas desse climatizador. Depois eu posso ligar. E aqui eu tenho os timers dele. Deixa eu só colocar o vento aqui para baixo. E aqui se eu apertar uma vez eu tenho 1 hora, se eu apertar duas eu tenho 2 e assim em diante até chegar ao limite máximo de 7 horas. Então passou esse tempo ele desliga de forma automática. Aqui eu tenho os modos, tem um modo normal que se você deixar em baixa velocidade ele sempre vai ficar assim. Tem o modo natural que vai oscilar a velocidade de forma automática para simular uma brisa natural, segundo o manual. E eu tenho também essa opção aqui, dormir, e esse modo também oscila de forma automática a velocidade, mas eu sempre deixo aqui no modo normal. Tem também aqui para colocar a velocidade, tem baixo, médio e alto. Já digo que o baixo dele já ventila muito bem, mais que outros climatizadores que eu já tive. Função oscilar, então assim que eu ativo essa função, deixa eu apontar a câmera ali para o lugar certo. Se vocês separar, então, tem aqui as aletas ali dentro oscilando de forma automática. Deixa eu só colocar o foco aqui na câmera. Pronto. E tem também aqui a função de umidificar. Claro que daí tem que ter água ali no reservatório, eu já vou colocar água daqui a pouco. Se eu tentar ligar essa função sem água no reservatório, o legal desse climatizador é que ele tem um sensor e se não tiver água no reservatório, ele não permite você usar essa função aqui. Eu acho isso bem legal porque evita a queima aí da bomba d'água. Eu vou mostrar isso no vídeo, olha só, vou tentar ligar. Veja que ele fica piscando aqui, ele apita algumas vezes e não liga a função porque não tem água. Então vou desligar. Ele tem também esse controle aqui, tem praticamente tudo que tem aqui, né? Um botão de ligar, velocidade, umidificar, o timer, tem também o oscilar e o modo. Aqui na frente dele tem essas aletas que você precisa abrir antes de ligar o produto, como diz aqui na etiqueta. Então isso é manual, então você tem que vir aqui e abrir, aí você consegue direcionar onde vai ser o fluxo do ar. E tem aqui embaixo o nível de água, para você olhar e saber se precisa completar ou não. Agora eu vou virar ele aqui e eu vou mostrar atrás desse aparelho. Bom, aqui nós temos o filtro, então ele é bem fácil de remover. O legal desse aparelho aqui, ele já sai tudo, ele sai tanto esse filtro de poeira quanto esse filtro colmeia. Isso facilita bastante a limpeza, porque eu já tive outros aparelhos desse que a colmeia não sai, né? Ela fica no climatizador, aí você tem que desmontar ele inteiro para conseguir limpar essa peça aqui. Então isso fica muito mais fácil, né? E eu sei que ele sai, né? Se você tem uma maneira que é só você puxar aqui, olha só, ele sai de uma maneira bem fácil. Então isso facilita muito a limpeza. Uma observação importante é que quando você voltar ao filtro, ele precisa ficar bem encaixado, senão o climatizador não liga. E aqui nós temos o reservatório de água. Bem fácil para abrir, é só puxar essa trava aqui para baixo e puxar ele. E aqui no reservatório, pode ver que ele é fechado. Por quê? Quando você for colocar água, você tem que colocar por aqui, para a água passar nesse filtro e evitar que alguma impureza entre aqui no reservatório. Tem essa parte também aqui, nessa tampa que você pode tirar, e aqui você pode colocar uma caixa de gel que vem com o aparelho, tá? Esse aqui veio com 2 caixas de gel, eu vou pegar e colocar aqui.
Aqui está as duas caixas de gel que vem com o climatizador. Acabei de retirar do congelador. E eu posso colocar ele aqui no reservatório. Fechar. Depois eu vou colocar água passando por esse filtro aqui. E assim, o climatizador ele vai jogar uma água mais resfriada, que dá uma brisa, né? Uma sensação de uma brisa mais fresca saindo dele. Então vou pegar água para colocar aqui no reservatório. Lembrando sempre de colocar água passando aqui por esse filtro. O manual recomenda que você não coloque nenhum tipo de aditivo ou aromatizante na água. Ok, eu vou colocar um pouco, apenas para mostrar ele funcionando. E agora eu vou devolver o reservatório aqui para o climatizador. Uma dica é sempre você olhar aqui e ver qual que é o mínimo e o máximo de água que você pode colocar. E agora eu posso ligar o climatizador e agora eu posso apertar aqui no botão de umidificar. E uma outra dica é que quando você for transportar o climatizador para outro lugar, ele tem essas travas aqui na roda. Então, se tiver abaixado, a roda vai travar e isso vai dificultar você mover ele para um lado ou para o outro. Então você tem que vir aqui e destravar essa roda. E outra coisa também legal é que ele tem aqui atrás essa alça que facilita o transporte desse aparelho. E para encerrar o vídeo com chave de ouro, falando a minha experiência e deixando algumas dicas para você. Eu sempre utilizo o aparelho no modo aqui normal, velocidade baixa, porque ele fica silencioso e mesmo assim ele ventila bem. Tem, claro, velocidade média, ele vai aumentar o ruído e vai aumentar a ventilação. E a velocidade alta que dificilmente eu utilizo porque o ruído é bem mais alto. Não sei se o microfone vai captar, mas comparando aí é como se fosse um ventilador grande na velocidade máxima. Então na maioria das vezes deixo aqui na velocidade baixa, que já é o suficiente para mim. Não utilizo muito a função de oscilar, porque ele demora um pouco para ir desse lado para o outro lado, claro. E tem aqui a função de umidificar que sempre utilizo. E aí vem uma dica minha. Como vem duas caixas de gel, a minha dica é sempre deixar um no congelador da geladeira e o outro ali no reservatório, né? Você já tira ali do congelador, coloca aqui no reservatório, coloca água e o vento dele dá uma sensação de brisa fresca. Então assim, o climatizador ele é um aparelho que fica entre o ventilador e o ar-condicionado, tá? Ele é melhor que o ventilador, sim, porém ele não é como um ar-condicionado, ele não vai gelar o seu ambiente e não vai gelar você também, ele vai refrescar com esse vento e com a função de umidificar. Então se você precisar de algum aparelho que seja um custo menor que o ar-condicionado, mas você quer ter aquele vento com uma sensação de brisa fresca, eu acredito que o climatizador é uma boa ideia, tá? Esse aqui está na faixa de R$500, ele custa um pouco mais que outros climatizadores, tá? Você vai encontrar aí modelos na faixa de R$300 também, porém eles são bem mais simples e esse aparelho aqui é muito bem avaliado na internet, já que eu já tive outro climatizador e na minha opinião esse aparelho aqui ele ventila um pouco mais na velocidade baixa, ele é mais silencioso, essa função de umidificar funciona muito bem, lá atrás o filtro facilita a limpeza, então eu posso falar que sim, vale aí o valor que eles estão pedindo aqui na faixa dos R$500, né? Já que a gente for falar aí de um ar-condicionado para um ambiente de 9 metros quadrados, você não vai gastar menos de R$1.500 com a instalação do aparelho. Isso se você tiver o 220 volts na sua casa, né? Então ele custa aí 1/3 do valor de um ar-condicionado para um ambiente de 9 metros quadrados. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de clicar ali no botão de gostei. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.